Nós temos uma pergunta aqui muito interessante que eu creio que vai ajudar muitos casais, especialmente solteiros. E eu queria que você prestasse atenção nessa pergunta, porque ela esconde um problema muito sério que a maioria das pessoas com a vida amorosa infeliz tem, e elas não sabem. Vamos ler a pergunta dela, vamos chamar o nome, vou ocultar o nome dela, vamos chamá-la de Sandra. Olá, Renato e Cris. Tenho 19 anos. Vivo em um relacionamento há quase 3 anos, mas esse relacionamento vive à base de idas e vindas, pois meu namorado bebe muito e sai bastante com os amigos dele. Já chamei a atenção dele diversas vezes, mas passa um tempo e volta tudo novamente. Não sei mais o que fazer a respeito. Não era necessário que ele mudasse da água para o vinho. Queria apenas que ele tivesse limites, coisa que ele não tem. Me ajudem. O que eu devo fazer para que ele melhore um pouco? O que você quer é que ele mude não da água para o vinho, mas do vinho para a água, né? O contrário, ele precisa deixar o vinho e vir para a água, né? Porque ele bebe, o problema dele é que bebe. Então você não quer que ele mude da água para o vinho. Bom, mas vamos falar aqui, Cristiane, do real problema. Me chamou a atenção a forma que a Sandra diz no final da sua pergunta o seguinte. Ela fala, eu queria que apenas ele tivesse limites, que ele não tem. Me ajudem. O que eu devo fazer para que melhore um pouco? Então, olha só. Ela está procurando uma forma de que ele tenha limites na sua forma de beber. Quando, na verdade, quem precisa de limites é ela. É você, Sandra. Você precisa aprender a ter limites também, a colocar limites no seu relacionamento. Porque veja só, você está com ele há 3 anos. E por 3 anos esses problemas são recorrentes, continuam. Vocês já se separaram e voltaram várias vezes. E o problema não muda. Mas sabe por que não muda? Porque você não tem limites. Os seus padrões para este relacionamento são baixos. Provavelmente porque você gosta muito dele. E esse seu gostar dele faz com que você faça concessões. Você faz concessões. Então, pelo muito gostar, você diz... Ah, tá bom, vai, eu sei que você bebeu mais uma vez, mas... Ah, tá bom, vê se não faz mais isso. Ela diz que briga com ele, né? Ela diz, já chamei a atenção dele diversas vezes, mas passa um tempo, volta tudo novamente. Por quê? Porque não é chamar a atenção que você precisa. O que você precisa é de um padrão mínimo. Você precisa de um padrão mínimo para esse relacionamento. E o que é o padrão mínimo que você precisa? O mínimo aceitável. Você não quer um namorado, um companheiro que bebe, que seja dado a bebida. Ponto final. Este tem que ser o seu limite. Ele só passa dos limites porque você não tem. E porque você não tem, e quando ele passa dos limites, tudo que você faz é reclamar e chamar a atenção dele, é óbvio que, como fica tudo por isso mesmo, ele continua bebendo. Porque ele não vê que ela se respeita, ela coloca algum limite para que esse relacionamento continue. Ele tem que deixar de beber. Porque toda vez que você volta com ele, você está falando para ele, tudo bem, mesmo que você não mude, eu vou ficar com você. É isso que você está falando, né? Essa é a mensagem que você está dando. Muitas pessoas romantizam isso. Não, é porque eu amo, porque o amor vai ser tão forte que vai mudar essa pessoa. Eu vou mostrar pra ela que eu não vou desistir dela. Então eu vou ficar aqui tolerando, aguentando, voltando, não desistindo desse relacionamento por amor. Mas esse amor é o amor burro. Você sabe que existe o amor inteligente e o amor burro. O amor burro, ele arranja argumentos para ficar num relacionamento ruim. E você sabe, Renato, eu estava aqui ouvindo você falar e eu estava pensando, por que isso é tão comum? Que ela está fazendo aqui essa pergunta
É muito comum, muita gente está vivendo isso aqui. Mas por quê? Porque muitas pessoas não sabem o padrão real, né? Muitas pessoas não viram esse padrão. Muitas pessoas tiveram um padrão horrível dentro de casa. A mãe que apanhava do pai, né? O pai que traía a mãe que largou ela, abandonou ela com uma outra família e foi criar outra família. Então, muitas pessoas crescem em um lar sem uma boa referência de padrões, né? O que uma mulher deve esperar de um homem dentro do relacionamento? Como que ele deve respeitá-la? E se ele não respeitar, o que ela tem que fazer para que ele venha respeitar? Muitas pessoas não tiveram isso em casa. Então elas começam um relacionamento, você vê que ela começou aos 16 anos, né? 3 anos com ele. Aos 16 anos ela começou o relacionamento e ela foi nessa onda que muita gente vai, o amor vai resolver os nossos problemas. O amor vai dar um jeito, né? Por amor a gente vai aguentar isso que não tá legal. Uhum. E ela chega a dizer assim, que eu achei também que vale a gente falar: me ajudem, o que eu devo fazer para que melhore um pouco? Quer dizer, para ela, isso aqui não é muito ainda. É. E isso, ele sabe. Ele pensa assim, bom, daqui a pouco ele pode trair, daqui a pouco ele pode bater, daqui a pouco ele pode fazer muita coisa, porque ele não te respeita com relação aos vícios dele, ele não te respeita, ele vive fazendo coisas que ele não deveria por causa do vício, e você acha que isso é pouco. Então, se o padrão dela é esse, que isso aqui, é só um pouquinho, não estou pedindo muito, só que não beba muito, né? É. Se isso é tão pequenininho, você imagina o que ele acha que pode fazer nesse relacionamento. Agora, imagine, isso é no namoro. Imagine se ela se casar com ele. Aí é que a coisa vai perder realmente os trilhos, vai sair dos trilhos. Porque ela não entende que ele tem um problema da bebida e que um pouquinho para ele é sinônimo de muito. Ele não sabe limitar. Então, ele é um dos casos de pessoas que têm problema com a bebida e para resolver esse problema, ele tem que parar de beber 100%. E se ele não entende isso, ele não serve para ser namorado nem futuro marido seu. Ponto final. Esse tem que ser o seu padrão. Mulheres que não entendem isso, homens que não entendem isso, que se a pessoa não atende o mínimo necessário para um padrão de bom relacionamento, não serve para um futuro casamento, são pessoas que acabam fazendo concessões, abrindo mão disso, e aí se juntam por amor, porque amam demais. Eu amo tanto, meu amor é tão grande por ele que vai superar tudo isso. Eu vou fazer ele me amar tanto que um dia ele vai desistir da bebida por amor a mim. Essas pessoas são as pessoas que se casam e depois ficam sofrendo com alguém ao lado, que não respeita, que não tem limites, porque, em primeiro lugar, esta pessoa permitiu que os padrões fossem desrespeitados, porque nunca existiram. E sabe mais o que ela faz? Ela provavelmente deve estar pensando em gerar um filho. Porque ela pensa assim, bom, se ele vê uma criancinha, né? Ele vai querer ser pai e ele vai querer mudar. Então as pessoas colocam, elas apostam muitas fichas em coisas e pessoas que não tem como mudar uma pessoa. Uma criança, um bebê, uma responsabilidade não muda uma pessoa. A única forma de uma pessoa mudar é quando ela reconhece que ela precisa mudar. E aí que tá. Quando é que a pessoa reconhece que ela precisa mudar? Quando ela não vê mais como continuar daquele jeito. Se você fica voltando, né, no relacionamento com ela, se você fica sempre cedendo, ela não chega a essa conclusão. Ela não pensa assim, bom, eu tenho que mudar. Você vê que muitos maridos, eles só reconhecem que precisam mudar quando a mulher sai de casa. Não era para ser assim. Mas porque fica, né? O homem, muitas vezes, tem esse defeitozinho aí de fábrica, né? Não sei o que aconteceu, mas ele fica ali testando os limites. E a mulher, ela era para saber disso. Ela era para saber, não, isso aqui eu não vou
descer, esse limite aqui eu não vou descer, esse padrão eu não vou descer. Então, você vai ter que subir esse padrão. Então, o homem, normalmente, ele acaba sendo o que a mulher quer que ele seja, porque é ela que coloca os limites. Mas muitas mulheres, elas ficam só brigando, terminando, saindo, vai para casa da mamãe, volta de novo. E elas ficam só levando no amor burro, sentimental, só na emoção. Agride, fala besteira, às vezes chega a trair para se vingar. Elas fazem tudo o que é errado, mas depois, eventualmente, elas voltam. E aí, a mensagem que ele recebe é o seguinte: então pode. Então pode isso. Então, você vê que muitas mulheres, elas perdem a oportunidade de ter um relacionamento feliz e saudável, porque elas se sujeitam a muitas coisas. Não estou falando que a culpa é da mulher. Preste atenção no que a gente está falando. Não estou culpando você, mulher. Estou falando que você deve saber os padrões, você deve subir os seus padrões. Se um homem quer estar com você, ele tem que te respeitar, ele tem que ser fiel a você. Se ele não é fiel, se ele não consegue, né, ficar sem beber e ficar bêbado, ele não consegue, ele não está te respeitando nesse relacionamento. Se ele não consegue colocar a vida de solteiro abaixo dela e ela acima dessa vida de solteiro, ele não te quer tanto quanto a vida de solteiro. É isso que você precisa entender. E o que está claro aqui, explícito para qualquer pessoa que ouve a sua pergunta, é que ele prefere a vida de solteiro do que você. Então você está sob uma ilusão, você está vivendo numa bolha que você criou, uma fantasia a respeito desse relacionamento, e na verdade você é um plano B, C, D, Z dele. Entenda isso, você não é o plano A dele. Você é uma sobra, você é um divertimento, você é uma ficante. Desperta para a realidade, eu estou falando para você para te ajudar. Desperta para a realidade. Então, você quer provar se realmente ele te ama e ele quer ficar com você, se você realmente significa mais para ele do que qualquer outra coisa, condicione continuar esse relacionamento a ele nunca mais tocar na bebida. Nunca mais. Nem um gole. Nem socialmente, nem por prazer, nem com você, nem sem você, por trás, com amigo, com família, jantar, almoço, nada. Zero. Você tem que chegar para ele e falar: você tem um problema com a bebida. E eu não vou ser a mulher do marido bêbado, do marido alcoólatra. Eu não vou ser. Então, se você me quer, a decisão é aqui agora. Se você escolhe a bebida, você me perde. Se você escolhe a mim, você vai perder a bebida. Qual é a escolha? E se ele fizer a escolha, provavelmente ele vai falar pra você: não, meu amor, não, você é importante pra mim e tal, não sei o quê, mas você tem que entender e tal. Ele pode até jurar que vai parar e depois, se ele fizer por trás, aí tá provado que realmente ele, além de ser beberrão, é mau caráter, mentiroso. Ok? Agora, Cristiane, eu tenho certeza que ela não leu o livro Namoro Blindado. Com certeza. Porque, né? Porque a gente fala no livro Namoro Blindado... A pessoa que lê o livro, ela não faria isso. Ela tem padrões. Aqui no livro Namoro Blindado, nós falamos dos 20 padrões para um namoro blindado que ela tem que ter, a namorada, e os 20 padrões que ele tem que ter para um namoro blindado. E o padrão 19 para elas é o seguinte: ter tolerância zero com mentirosos e outros cafajestes. Esse é o padrão 19, padrão namoro blindado. Aí diz assim: fique atenta, você não pode ser ingênua nem deixar que seu coração segue os seus olhos, que é o que está acontecendo com você. Fique atenta aos menores sinais estranhos. Alerta vermelho para viciados, primeiro da lista, enganadores, traidores, os que contam mentirinhas, insistem em levá-la para a cama, costumam cancelar compromissos. A lista é grande.
Não tolere homens assim, ainda que pareçam um deus grego e tenham uma conta bancária inesgotável. Padrão 19 dos padrões namoro blindado para elas. Se você quiser saber os 20 padrões, estão aqui no livro Namoro Blindado. Se ela começar a aplicar isso na vida amorosa dela, das duas uma. Ou ele vai entrar nos eixos e vai mudar, ou ele vai desaparecer. Esse rapaz, ele só vai mudar se ele perder. Ele tem que perder você. E ele não pode perder você só por um tempo. Ele tem que simplesmente perder você. Você vai ter que deixar esse relacionamento. E ele vai pensar que você vai voltar semana que vem, mês que vem, e você não volta. Então, se ele te ama de verdade, ele vai começar a ficar nervoso, ele vai ficar implorando para você mudar, ele vai querer prometer muita coisa, e você ali, com o poder nas mãos, porque você saiu desse relacionamento, você fala para ele: você me quer de volta? Então pare de beber. E não é pelo que você fala, eu vou ver se você parar de beber. Então, quer dizer, às vezes a mulher poderia ter o poder nas mãos para fazer ele mudar e ela não aproveita, sabe? Eu vejo que esse rapaz só vai mudar quando ele te perder. Mas ele tem que te perder. Você não pode perder só por uma semana, né? Senão a gente sabe, tá bom, daqui a pouco ela volta, daqui a pouco ela fica me mandando mensagem, não sai do WhatsApp, né? Fica tendo as visitinhas. Não. Chega. Você tem que dar um fim nesse relacionamento para ver se ele vai mudar. Se ele realmente te ama, ele vai mudar. Ele vai correr atrás. Ou seja, você tem que se amar mais do que você ama ele neste momento. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!